Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Hoje eu estou com um vídeo completamente diferente aqui. Eu vou ensinar para você como se faz o antigo papiro, como se fazia o antigo papiro, o papel do Antigo Egito e qual a relação disso com a história da transmissão do texto bíblico. Eu estou aqui com um grupo de brasileiros, peruanos, estou aqui no Egito, estou com a minha amiga aqui, o nome dela é? Rádua. A Rádua também trabalha aqui e eu vou mostrar para você qual era a técnica que os egípcios usavam para preparar o papel, tá bem? Bom, todo mundo conhece essa planta aqui, que no Brasil tem dela, embora do Brasil é um pouquinho diferente, tá certo? Esse caule, que dá geralmente em lugares mais aparentemente pantanosos, beira de rio, alguma coisa assim, é o papiro. Ele gosta de muita água. O do Brasil ele é um pouquinho diferente do daqui do Egito. O daqui do Egito ele tem esse formato mais triangular, e vocês vão ver o papiro como sendo um dos símbolos máximos do Egito faraônico, juntamente com a flor de lótus. Vocês viram em vários templos que visitamos, né? A flor de lótus e o papiro. Como é que eles começavam a produzir um papel a partir disso? Tem outro mais? Esse aqui mesmo? Então tá bem. Vamos cortar aqui. Olha, esse aqui ele tá bem fininho, mas ele tem um formato aqui meio triangular, que até lembra uma pirâmide, se você for olhar. Tá certo? E o que eles faziam com esse papiro? Eles pegavam aqui só o caule que era usado e eles cortavam verdadeiros gomos, assim, olha, como eu estou cortando aqui, como se fosse uma... É lógico que um papiro mais grosso fica mais fácil. É como se fosse quase que uma cana de açúcar, tá certo? Que você está fazendo. Deixa eu pegar aqui, esse aqui tá bem fininho, esse que ela me deu. Vou pegar aqui. Parece até uma cana de açúcar. Pronto, aqui. Sim. Vamos ver aqui. Esse está bem fininho. Sim. Sim. Eu gosto dos mais grossos, que ficam mais fáceis. Esse aqui bem... É difícil, ela também tá muito fininho esse. Esse. Agora, mais ou menos. Agora, a partir disso aqui, você ainda tem que fazer uns outros... Como se fossem uns filetes mesmo, assim, tá vendo? Bem fininho. Só que se você for olhar, isso aqui você vai... Ele é bem quebradiço. Tá vendo? Ó, como é que você vai fazer um papel disso aqui, ó? Ele é quebradiço, não dá. Então, para que ele não fique quebradiço assim, o que nós vamos fazer? Gentilmente, você vai pegar aqui um martelo ou qualquer outro material e vai tirar todo o excesso de água. Ó, veja quando eu bato aqui, ele tira bastante o excesso de água. E quando eu tiro o excesso de água, ele já fica maleável. Ele não fica mais quebradiço, como antes. Estão vendo? Ele não fica quebradiço, ele fica mais maleável. Aí o próximo passo é colocar em água. Você coloca que eu tenho água aqui, olha, o papiro está aqui, você tem água aqui, tem água aqui. Você deixa o papiro na água por vários dias. Vários dias. Dependendo da quantidade de dias que você colocar, ele vai ficar mais escuro ou mais claro. Depois que você pega o papiro da água, depois de vários dias, você começa a fazer um traçado desse jeito aqui, ó. Como se fosse uma trama e uma mordidura de um pano. Você coloca assim, aqui, assim. Perceberam? Vai fazendo todo o desenho aqui do papiro. E depois que você faz todo esse desenho, você vai também tirar o excesso de água. E depois que você tira o excesso de água, você vai colocá-lo numa pedra ou numa prensa. É lógico que na época egípcia não tinha uma prensa como essa. Você pode colocá-lo aqui também, às vezes por 6 dias. Por 6 dias. E depois de colocá-lo na prensa por uns 6 dias, você tira o papiro, ainda umedece ele um pouco. Depois de umedecer, você vai pegar, você vai ter uma pedra, tipo uma pedra ponde, mais maciazinha,
e você vai alisando para tirar qualquer aresta. E finalmente você tem o papiro pronto. Se você olhar bem aqui contra a luz, você vai observar que ele tem a trama e a urdidura aqui, olha, tá bem? E assim você tira o papel. Esse papel aqui você pode amassar, pode escrever nele, ele é bem resistente. Agora, olha que interessante. Sabe como que os egípcios chamavam esse papel na língua faraônica? Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui, que eu já deixei a foto aqui no celular da Laura. Ó, vou mostrar para quem está em casa, e aqui, ó. Era com esses caracteres aqui que eles escreviam o nome do papiro. Uma técnica para você ler os hieróglifos, que era a língua, a escrita faraônica, para onde os bichinhos, o bico dos pássaros estiver apontando, a carinha, se for um ser humano, é que você começa a ler, tá certo? Para onde está apontando. Então aqui, olha, se está apontando para cá, eu tenho que ler daqui para lá. Esse aqui, que é um pintinho, você lê como se fosse um W. W. O falcão, você lê como se fosse um O gutural, tá certo? E essa cobra, tá certo? Que parece quase que um R, você lê Jed. Então aqui você lê Wad. Wad. Wad é como os egípcios chamavam a planta e o papel. Só que vocês sabem, com o passar do tempo, a língua franca falada no mundo não era o egípcio, era a língua grega. Agora guarde isso. Já que era a língua grega, sabe como os gregos chamavam o papiro? Biblos. Biblos. E sabe aquela situação em que o produto vira o nome da marca e a marca vira o nome do produto? Gillette, Bombril, Omo. Estou fazendo propaganda aqui, olha. Tá certo? O produto já é o nome da marca. Como Biblos era a forma como os gregos chamavam a planta, o porto fenício, de onde o papiro era exportado para o mundo inteiro, também chamava-se Biblos. Apenas tem uma letrinha de diferença na hora de escrever Biblos em grego, para se referir à planta ou para se referir ao porto. Mas a pronúncia é Biblos. Então os egípcios produziam papiro aqui, mandavam para o Líbano, porto de Biblos, e do porto de Biblos o papiro era espalhado para todas as partes. Com o passar do tempo, os gregos chamavam não apenas a planta de Biblos, como também o porto, mas os livros que eram produzidos. Então um livro é um biblos, tá certo? E 2 livros, 2 biblioi. Olha, da palavra biblos, a gente tem biblioteca, bibliófilo, biblioteconomia, tudo vem de biblos. Mas vamos mais além. Qual que é o plural de biblos, como eu falei? Bibloi. Agora, quando você queria dizer um livrinho pequenininho, assim, simples, singelo, com poucas letras, você chamava de biblion. Então, biblos é um livro de médio ou grande porte. Biblion é um livro pequeno. Bibloi é o plural de livros. E o plural de um livrinho pequeno, de biblion, é biblia. E dessa palavra, biblia, veio o nome que nós usamos hoje para nos referirmos à Bíblia Sagrada, à Palavra de Deus. Olha que interessante. Só que com o passar do tempo, teve uma briga entre o rei Eumenes, da cidade de Pérgamo, e o Egito. Ele queria fazer uma grande biblioteca lá em Pérgamo, e o Egito não aceitava mais exportar papiro para ele. Então, a partir disso, eles começaram a inventar um outro tipo de papel feito de couro de animais, de membrana. E esse papel, em homenagem à cidade de Pérgamo, recebeu o nome de pergaminho. E foram em papiros e pergaminhos que os livros da Bíblia foram escritos. E a palavra Bíblia significa uma coleção de livrinhos pequenos. Ficou claro para vocês? Agora, olha que coisa fantástica. Na época do Novo Testamento, produzir um livro era muito caro, porque o papiro custava caro. Sabe quanto que seria uma folha de papiro mais ou menos desse tamanho aqui? Um equivalente, dependendo da inflação, de 2 a 4 denários. O denário era a moeda que você ganhava por um dia de trabalho. Então, para comprar uma folha de papiro, de pergaminho, papiro, desse tamanho, eu precisava de 4 dias de trabalho braçal.
As pessoas não podiam se dar ao luxo de fazer um rascunho, como a gente faz hoje. Então, qual era o processo de mandar uma carta, por exemplo, ou escrever um livro? Eu contratava um amanuense, um copista, ele vinha com uma tabuleta de madeira, como se fosse mais ou menos essa aqui. Só que a tabuleta de madeira, ela era vazada aqui no meio. Vazada. Tinha as bordas, era vazada. E no lugar interno, eles colocavam uma camada de cera. De cera. Aí eu quero escrever a carta, vamos supor que eu escrevo uma carta para o Abel, aí eu vou começando a ditar, e o escriba vai com símbolos, anotando tudo à velocidade que eu falo. Meu prezado irmão Abel. E ele está anotando. Ele não anotava necessariamente palavra por palavra. Os mais antigos lembram do taquígrafo, que ele conseguia copiar com símbolos tudo que o outro estava falando, trocando palavras por símbolos. Ele fazia isso. Não é isso? Até hoje. Então eu falava, meu prezado irmão Abel, como estão as coisas em Belo Horizonte? E o escriba ia anotando tudo aqui. Depois que ele anotava, na parte que estava com cera, aí ele lia para mim o que eu escrevi. Aí eu falava, não, meu prezado irmão está muito formal. O Abel de Belo Horizonte, eu conheço. Tira esse prezado. Fala assim, oi Abel. Ele vinha com um estilos, que parecia um estilete, raspava a cera e escrevia por cima o correto. Depois disso, ele lia novamente, eu concordei, ele ia para a casa dele, transcrevia isso para uma folha de papiro, trazia para mim e eu apenas assinava. Por isso que na carta de Paulo aos Romanos, embora a gente fale que é de Paulo, no final diz assim, eu, Tércio, que escrevi esta, vos saúdo. Noutras, Paulo escreve assim, eu, Paulo, escrevi a saudação de próprio punho, que a pessoa só assinava. Ficou claro? Mas vamos aprender mais uma coisa da história do papiro. Os egípcios gostavam não apenas de escrever documentos nos papiros, poesias, histórias, como também fazer desenhos que ilustravam a sua crença, a sua cultura. Então vamos ver aqui, por exemplo, um quadro que me ajuda a entender bastante a cultura e a crença dos egípcios e como isso aqui também ilustra algumas coisas da Bíblia Sagrada. Só para você ter uma noção, isso aqui é um pedaço do livro dos mortos. Para quem está assistindo esse vídeo de casa, eu já expliquei para o grupo o que é livro dos mortos. Vou explicar para vocês também. O livro dos mortos era o seguinte, quando a pessoa morria na crença egípcia, ele tinha que ter um papiro que seria uma espécie de GPS conduzindo a sua alma pelas várias estações do mundo dos mortos para que ele fosse até diante de Osíris e voltasse. Então ele passava a vida toda encomendando um escriba para escrever o livro dos mortos, o papiro dele, o mapa do mundo do além. E este aqui é um pedaço do livro dos mortos, onde o sujeito, supostamente, está indo para comparecer diante de Osíris, tá certo? E uma palavra que repete muito é a palavra Murharu. Murharu quer dizer o de alma limpa. E quando ele vai comparecer diante de Osíris para receber a vida eterna, ele tem que passar primeiro pelo julgamento, que é testemunhado por vários deuses egípcios. Você tem que, por exemplo, o Horus, que é o deus falcão, o deus sol. Você tem Osíris, que é o deus supremo do mundo dos mortos, pai de Horus. Você tem Maat e assim por diante. Maat é a deusa da retidão, da justiça. E aqui você tem um indivíduo sendo levado por uma outra divindade egípcia chamada Anubis. Anubis tinha essa cara de chacal, de lobo, porque acreditava-se que o Anubis era o que protegia a tumba do morto. Só que ele agora tem aqui na mão esse elemento chamado de Ankh, que para o egípcio era a vida eterna. E ele vai receber a vida eterna se ele passar pelo julgamento. E como é feito o julgamento? Nesta balança da deusa Maat, como a gente sabe que é a deusa Maat? Que ela sempre tem uma pena de ganso na cabeça, tá certo? Ela sempre tem essa pena na cabeça. Ou pena de avestruz, às vezes. A Maat está com a pena, e a pena da deusa Maat é colocada num braço da balança. No outro braço da balança é colocado o único elemento da mumificação que voltava para o corpo humano. Quando a pessoa era mumificada, todas as entranhas eram retiradas e colocadas em vasos chamados vasos canópicos. Porém, o coração, supostamente, era o único órgão que deveria voltar para dentro do corpo. Por quê?
porque o coração seria pesado aqui para ver se o sujeito tinha condição de receber a vida eterna ou não. O problema na crença egípcia é que o coração é como se fosse uma caixa preta para denunciar todos os meus delitos, todos os meus pecados. O que fazia o coração pesar na balança não era o material do qual ele era constituído, mas a capacidade de denunciar faltas. Então os egípcios tinham um jeitinho faraônico de resolver o problema. Eu já mostrei para o grupo aqui em vários lugares, e você em casa vai entender, um besouro ou um escaravelho de pedra era usado pelo egípcio e colocado dentro da múmia. Por quê? Ele acreditava que quando o Anubis fosse retirar o coração, em vez de ter um coração, teria um besouro de pedra, que era um símbolo também do deus Ra, o deus do sol, o deus Kepri. Esse besouro, o deus Kepri, de pedra, enganaria o deus Anubis. Então, na crença egípcia, ter um coração de pedra era um salvo-conduto que nada ia acontecer com você no juízo, independente do que você tivesse feito. Perceberam? Então ele tirava o besouro de pedra, colocava aqui pensando que era o coração do indivíduo, e quando o deus Tot, que era o deus escriba, começava o relatório do juízo fazendo perguntas, você já matou, já roubou, já defraudou alguém? A balança permanecia parada. O coração não pesava mais do que a pena da deusa Maat, que era uma pedra, não ia denunciar o pecado. Então, para os egípcios, ter um coração de pedra era uma grande vantagem. Por isso que no livro do Êxodo, Deus, de maneira irônica, diz: eu endurecerei o coração de Faraó. Que muita gente pensa que é Deus que foi o responsável pela dureza de Faraó. Não, Deus estava usando ali de uma ironia. É como uma mãe falando assim: tá bom, é dor de cabeça que ela quer? Eu vou dar dor de cabeça para ela. Tá bom? É confusão que você quer? Eu vou arrumar confusão para você. Sabe quando a pessoa fala assim ironicamente? Assim Deus falou: eu vou endurecer o coração do Faraó. Ou seja, ele tinha a segurança que nada iria acontecê-lo, porque quando ele morresse, na múmia dele teria um coração de pedra. Por isso que a Bíblia fala: eu tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Também, hoje, se ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração de vocês. Finalmente, o sujeito aqui foi aprovado, passou aqui. Ele não foi devorado pelo Asmut, que era esse deus aqui em forma de crocodilo. Ele conseguiu ser aprovado no julgamento. Por isso que agora Horus, com a chave da vida eterna, a Ankh, que não é uma cruz, é uma chave, o leva diante de Osíris, com as suas duas, a esposa e a cunhada, Nictis e Isis. Agora sim, ele está pronto para voltar e usufruir a sua vida no mundo dos mortos. É lógico que esta crença não é a crença bíblica, não é a crença de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas ela ilustra um pouco da linguagem que a gente encontra ali no livro de Êxodo. E assim vocês veem como o Egito, como a egiptologia, como os papiros, nos ajudam a entender um pouco do contexto da Bíblia Sagrada, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, uma explicação, e venha conhecer o Egito, tá bom? Um país que tem braços abertos para receber os brasileiros aqui, tá certo? E essa loja aqui é uma loja que tem muitos papiros originais. Diga o nome da tienda, Ravana. Mina Papyrus, tá bom? Mina Papyrus. Depois a gente vai deixar depois do vídeo aqui, eu vou deixar o link da loja se vocês quiserem conhecer aqui. Eles sempre recebem muito bem e recebem o grupo aqui também. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.